Vamos lá, então, já iniciou a gravação. Boa tarde, meu nome é Rodrigo Azevedo, e em nome da Escola de Formação Judiciária, dou boas-vindas aos participantes deste webinar sobre tabelas processuais unificadas e como melhorar os dados estatísticos referentes às medidas protetivas, Lei Maria da Penha, Lei de Escuta Especializada e Depoimento Especial, e Lei Henri Borel, que será ministrado pelas docentes Luciana Lopes Rocha e Josilene Feitosa da Silva. Dúvidas e questionamentos poderão ser colocados neste chat. Esta ação educacional será devidamente gravada pelo docente, estará disponível no chat do Teams e posteriormente na Webteca. Importante registrar que todos precisam acessar com o login institucional, sob pena de perderem acesso ao conteúdo do chat, inclusive a gravação. Além disso, ressalto que a frequência será realizada por link a ser disponibilizada no chat nos próximos minutos. Eventuais problemas com a frequência podem ser reportados pelo chat durante a realização da aula. Importante registrar que problemas com o registro da frequência devem ser, as pessoas que tiverem esse problema podem tentar novamente, e depois de tentar algumas vezes, aí pode se reportar pelo chat, tá certo? Tentem algumas vezes antes de se reportar. Recomendamos também que os microfones sejam desabilitados quando não estiverem em uso, a fim de evitar qualquer intercorrência durante a aula. Por fim, desejo uma boa aula a todos, um excelente curso. Passo agora a palavra aos docentes. Então, boa tarde. Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Josilene, trabalho na COSISH, assessora COSISH e o Comitê de Estudo das Tabelas Processuais, quem, em parceria com a Escola de Formação Judiciária, está realizando o webinário temático sobre as tabelas processuais. Vou compartilhar a tela aqui e logo mais passo a palavra à doutora Luciana. Boa tarde a todos e todas. É uma grande honra estarmos aqui juntos, especialmente para essa construção do fortalecimento dos nossos dados, né? Dos dados referentes, aqui no caso, às crianças e adolescentes e às mulheres em situação de violência doméstica familiar e as crianças e adolescentes vítimas de quaisquer crimes também. Então, é um espaço de construção, especialmente para que sejam fidedignos os dados referentes e substanciais para a construção de políticas públicas judiciárias fortalecidas. Então, agradeço o convite feito pela COSISH, agradeço a parceria sempre da Escola Judiciária e passo a palavra a Josi para dar início à apresentação dessa agenda tão importante inaugurada pela COSISH. Hoje será realizado, então, está sendo realizado o 4º webinar, né, do reflexo das tabelas processuais e como melhorar os dados estatísticos referentes às medidas protetivas. Serão 8 encontros, né? E devolvo a palavra à doutora Luciana. Então, dando início a esse nosso webinar, né, que são webinários focais, eu acho isso excelente para que a gente tenha a oportunidade de trazer informações relevantes para cada pauta importante nessa nossa ampla competência, né, jurisdicional do TJDFT. E o webinar de hoje especificamente trata das medidas protetivas e das medidas de proteção, né, para mulheres e para crianças e adolescentes. Eu sou Luciana Rocha, juíza coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher, e uma das missões do Núcleo Judiciário da Mulher é exatamente a articulação interna para aprimoramento, né, da política judiciária, e também a articulação externa, né, fazendo essa ponte com toda a rede de proteção do Distrito Federal e rede nacional também. Eu sou integrante do GT do CNJ, né, que trata de propostas e estudos para aprimoramento da política judiciária nacional. Então, é imbuído desse espírito, né, que nós vamos compartilhar algumas informações importantes para que façamos, né, devidos cadastramentos no âmbito das nossas unidades judiciárias. Eu sou juíza titular da Vara de Violência Doméstica de Itaguatinga também, e para que nós possamos, portanto, trazer de forma mais fidedigna os dados do Distrito Federal, que já é considerado na vanguarda, né? Nós já temos, de fato, um mapeamento até mesmo feito pelo CNJ e pelo Instituto Avon, já mostra que nós temos uma fidedignidade muito grande em nossos dados, e precisamos ainda aprofundar um pouco mais, especialmente considerando essas atualizações legislativas, né? A Lei Borel, que é de 2022, 14.344, a Escuta Especializada e Depoimento Especial de 2017, e a Lei Maria da Penha. Sobre a Lei Borel, nós trazemos aqui
em especial, quais são as inovações? No próximo slide, Josi, sempre que eu já fizer com a mão, já pode passar o próximo. Ele inaugurou, né, uma maior camada de proteção para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. Então, ao lado de todos os diplomas já protetivos de crianças e adolescentes, né, nós temos que o Brasil assumiu, desde 1988, um compromisso com a doutrina da proteção integral à criança, já na vanguarda, né, antes mesmo da aprovação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças, e nós vemos esse constante aperfeiçoamento legislativo com mais camadas de proteção. Né? Então, a Lei Borel é uma dessas camadas, uma camada de proteção especificamente para crianças e adolescentes vítimas de violência no âmbito do domicílio, ou seja, crianças que sejam vítimas de qualquer das formas de violência física, moral, sexual, patrimonial, psicológica, no âmbito doméstico, espaço de convivência com outras pessoas, ou crianças e adolescentes que tenham sofrido violências no âmbito da família, ainda que não tenha coabitação, né? Então, por pai, mãe, tios, sobrinhos, né, tias, sobrinhas que sejam vítimas de violência, mesmo que não morem juntas, e em qualquer relação doméstica e familiar. Então, nós temos a possibilidade também, por exemplo, de uma criança ou uma adolescente ser vítima, por exemplo, de uma violência no namoro, e ser aplicada a Lei Borel a essa menor de 18 anos, a essa adolescente, portanto, vítima de uma violência de gênero. Então, nós podemos ter amplas camadas de proteção a essas crianças e adolescentes. Nós temos ainda que a Lei Borel dialoga absolutamente com a Lei 13.431. Até mesmo na Lei Borel nós já temos no artigo 2º, parágrafo único, dizendo que se caracteriza violência doméstica e familiar contra crianças, todas aquelas formas de violência já trazidas pela Lei 13.431. No próximo slide, nós vemos qual é o âmbito de aplicação da Lei Henri Borel, e especialmente quais varas podem estar aplicando a Lei Borel, né, na sua competência jurisdicional. Primeiro, ela cria esses novos mecanismos para prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra essas crianças e adolescentes, independente do gênero. Ou seja, a Lei Borel se aplica para meninas, para meninos, para adolescentes do gênero masculino ou do gênero feminino. Então, ela pode ser aplicada nas varas de violência doméstica e familiar, quando nós temos como público-alvo, né, como sujeito de direitos mulheres e meninas vítimas de violência doméstica e familiar. A Lei Borel pode se aplicar nas varas criminais e nos juizados especiais criminais, e aqui eu vou dizer daqui a pouco que nós estamos num momento de transformação, né, e de mudança de competências em relação a isso. Então, até antes de 30 de novembro de 2022, quando nós tínhamos uma criança e adolescente do gênero masculino, por exemplo, que fosse vítima de violência doméstica e familiar, ela estaria sendo, o processo dela tramitaria numa vara criminal, já que nas varas de violência doméstica era só se fosse menina ou adolescente do gênero feminino, né, vítimas de violência no âmbito doméstico e familiar. Então, nós tínhamos essa separação com as varas criminais com a competência subsidiária para julgar aquilo que não fosse âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha. Né? Então, a Lei Borel ela pode se aplicar tanto na vara de violência doméstica, nos juizados de violência doméstica, quando a gente tem vítimas e adolescentes meninas, como pode ser aplicado nas varas criminais, quando tem vítimas e adolescentes do gênero masculino, vítimas de violência doméstica familiar. Além disso, também podemos aplicar a Lei Borel naqueles processos que tramitavam nos GCRIMs, quando tem, por exemplo, vítimas de maus tratos, meninos ou meninas. Então, ela é uma lei que independe do gênero, se aplica a toda e qualquer criança, independente do seu gênero, neste âmbito, contexto doméstico e familiar e de intimidade. Então, se nós tivermos, por exemplo, uma vítima, criança ou adolescente, vítima de uma violência praticada no âmbito da escola, não falamos de Lei Borel, só se for doméstico, familiar ou de intimidade. Além disso, também é possível aplicar a Lei Borel no tribunal do júri. Então, se tivermos crime contra a vida de crianças e adolescentes, nós aplicaremos, independente do gênero, essa camada de proteção que é a Lei Borel. No próximo slide, nós vemos aí uma alteração legislativa, uma alteração jurisprudencial muito importante, a partir da introdução do artigo 23 da Lei 13.431, que fala da escuta protegida e do depoimento especial. O que essa lei traz, e especificamente qual é a situação no âmbito do Distrito Federal em relação a essas competências? O artigo 23 traz que deve-se criar varas ou juizados especializados em crimes contra crianças e adolescentes. Essa é uma diretriz protetiva importantíssima para que nós tenhamos uma forte justiça, uma robusta justiça infanto-juvenil.
Então, nós precisamos, esse é o norte, o Núcleo Judiciário da Mulher tem lutado aguerridamente para que essa vara seja criada, transformada. No âmbito do nosso tribunal, temos no processo administrativo, com essa solicitação, a administração superior. A COSIST tem feito estudos aprofundados do impacto de criação dessa vara, por isso, webinar como esse, que fala da correta identificação de assuntos e de dados, né, cadastro da vítima, da idade da vítima, além do assunto que se trata, o tema, são importantíssimos para esses mapeamentos. Então, com esse artigo 23 da Lei 13.431 de 2017, ele fala que deve ser criada essa vara, vírgula, e onde não existir, que preferencialmente esses casos sejam julgados nas varas de violência doméstica e familiar, que eram voltadas especificamente para a proteção das mulheres e meninas. Então, nós estamos diante da lacuna por hora, estamos lutando muito para que essa lacuna seja suprida, nós estamos com a lacuna por hora na nossa lei de organização judiciária, que ainda não tem essa vara especializada de crimes contra a criança e adolescente. Nós tivemos esse importante julgado do STJ, em razão de inúmeros conflitos de competência que estavam, né, ocorrendo no âmbito do nosso tribunal e de todo o Brasil, e o STJ ele trouxe uma tese agora que trouxe de forma obrigatória, aí pode passar o próximo slide, destacada aqui em amarelo, que nos tribunais, onde ainda não existe essa vara de crimes contra crianças e adolescentes, e quando essa vara existir é para ela julgar tudo, porque seria uma situação de vulnerabilidade decorrente da idade, né? Então, todo e qualquer tipo de crime, não só no contexto doméstico familiar, como também fora, contra crianças e adolescentes, devem ir para essa vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes. Até que ela exista, a tese firmada no STJ, nesses embargos de divergência, né, de relatoria do ministro Sebastião Reis, é de que as ações penais distribuídas até 30 de novembro de 2022 ficam onde elas estavam. Então, elas continuariam na vara de violência doméstica familiar, né, naqueles casos das meninas, crianças e adolescentes vítimas do contexto doméstico familiar. Se elas estavam tramitando nas varas criminais em relação aos meninos, estupro de um menino, por exemplo, vara criminal que julgava, até 30 de novembro de 2022. O que for ação penal distribuída depois disso, agora, essa tese do STJ, no item 4, fala: a tese firmada vai ter aplicação modulada nos seguintes termos: nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada, nos termos do artigo 23, né, de crime contra a criança e adolescente, as ações penais de que tratam desses crimes, distribuídas até a data de publicação do acórdão, 30 de novembro de 2022, tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originariamente. Então, onde está, continua, se foi distribuída a ação antes de 30 de novembro do ano passado. Mas, nas comarcas em que não houver o juizado, nos moldes desse artigo 23, as ações que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e adolescente, distribuída depois do acórdão, deverão ser obrigatoriamente julgadas pelos juizados de violência doméstica e familiar. Então, nós temos atualmente, no âmbito do distrito do TJDFT, uma ampliação da competência dos juizados de violência doméstica e familiar, não só para as causas regidas pela Lei Maria da Penha, não só para as causas regidas pela Lei Borel, que é criança e adolescente no contexto doméstico familiar, mas também para todo e qualquer crime contra criança e adolescente, mesmo fora do âmbito doméstico familiar. É algo que a gente espera que seja transitório, porque a justiça especializada sempre vai ao encontro de maior proteção. Então, a luta do Núcleo Judiciário da Mulher, não há dúvida, para que a gente continue tendo uma vara especializada em crimes, né, no âmbito doméstico familiar, que proteja as mulheres, a Lei Maria da Penha é para isso, né, e até que se venha essa vara especializada de crimes contra criança e adolescente, nós estamos com essa competência. Muito importante o cadastramento adequado desses assuntos. Nós temos, muitas vezes, concurso de normas protetivas. Algumas vezes nós vamos conseguir aplicar todas essas 3 leis, pauta do nosso webinar, ou seja, tanto aplicar a Lei Maria da Penha, como aplicar a Lei Borel, como aplicar a Lei 13.431, quando for vítima do gênero feminino, por exemplo. Mas nós temos outros momentos que nós temos interseção entre diplomas protetivos. Alguns que se encontram e outros não. Se for menino, vai aplicar Borel, mas não vai aplicar a Lei Maria da Penha, por exemplo, né? No próximo slide, a gente vai afunilando um pouquinho mais como são esses diplomas protetivos que se encontram. O mais amplo desses 3 diplomas, né, da Lei Borel, Lei Maria da Penha e Lei 13.431, é a 13.431. Ela é a mais ampla, porque ela protege não apenas crianças e adolescentes vítimas, mas ela protege também crianças e adolescentes testemunhas. Então, sempre que essa criança e adolescente for vítima ou testemunhou um crime, ela vai ser ouvida
por meio da escuta especializada do depoimento especial. Então, essa Lei 13.431, ela traz uma importante inovação no ordenamento jurídico, em especial transformando o panorama, tanto da esfera protetiva, ela amplia, né, e favorece o diálogo na rede de proteção para evitar violências institucionais, para evitar revitimização, para evitar com que crianças tenham que repetir inúmeras vezes o depoimento. Então, a escuta protegida tem uma finalidade, que é feita pelos órgãos de proteção. O depoimento especial, ele tem uma finalidade de coleta de provas, feita pela autoridade policial ou judicial. Ela faz uma integração dessas políticas todas, né, para que nós tenhamos uma rede de proteção entre essas crianças, para essas crianças mais protegidas, e traz especialmente normas referentes à persecução penal. No próximo slide, a gente vê, então, quais são as diferenças entre essa escuta e depoimento especial. A escuta especializada a escuta qualificada é feita pela rede, tá? Então, a rede de proteção ouve a criança na medida necessária para a coleta de informações. Então, é isso que a gente fala, a escola não vai ficar investigando, não vai perguntar o que aconteceu, né? A escola vai mandar para o conselho tutelar, que vai mandar, enfim, para o Centro 18 de Maio, pode ouvir essa criança como escuta qualificada, né? E toda a rede de proteção colher informações para encaminhamentos psicossociais, encaminhamentos na área de saúde, fatos e circunstâncias relacionadas à situação da violência da criança e adolescente, especialmente feito por integrantes da rede, perguntam o suficiente para fazer encaminhamento de proteção, encaminhamentos psicossociais, assistenciais. Já o depoimento especial, ele deve ser feito pela autoridade policial, um procedimento de oitiva estruturada, ele é uma colheita de prova, né, na esfera policial e depois na esfera judicial. Preferencialmente deve ser feito uma única vez, quando a criança tem menos de 7 anos, crimes sexuais também, deve-se favorecer a produção antecipada de provas com a medida cautelar de depoimento especial com base no artigo 11 dessa Lei 13.431. O objeto da prova, especialmente, ser ouvido uma única vez, é a tônica da lei, para evitar a revitimização, né, e feita, como eu já disse, pelo delegado, pela autoridade policial ou pela judiciária, sempre por meio de protocolos, né, que venham trazer essa especial escuta, o depoimento especial dessas crianças e adolescentes sem revitimização. Um outro ponto sobre a Lei 13.431 é onde ela pode ser usada. Em todos os lugares em que houver uma criança, vítima, criança ou adolescente, vítima ou testemunha de crime. Então, vão aplicar a Lei 13.431, o juizado de violência doméstica, as varas criminais, as varas da infância e juventude, o tribunal do júri, né, todas essas varas vão utilizar esse diploma protetivo, que é mais uma camada, especialmente para a colheita do depoimento especial, feito pelo NERCRIA, como bem sabemos, né, esse agendamento. Além disso, só trazendo uma novidade para vocês no próximo slide, do Fonavide, aliás, antes de falar do Fonavide, quais são as medidas trazidas pela Lei 13.431? Quando a gente fala de Lei Maria da Penha e Lei Borel, a gente fala de medida protetiva de urgência. Na Lei 13.431, ela fala de medidas de proteção para crianças, adolescentes, vítimas ou testemunhas. Pela Lei 13.431, nós devemos evitar o contato direto da criança ou adolescente, vítima ou testemunha, com o suposto autor da violência. Então, exemplos até muito práticos de organização judiciária, por exemplo, no Fórum de Taguatinga, a nossa sala de depoimento especial fica na ala oposta ao juizado de violência doméstica. Então, nem contato visual tem. A criança ela chega do lado direito do fórum, que é gigante, e a sala de audiência é do lado esquerdo. Então, providências nesse sentido de evitar até o contato direto, ou uma sala reservada dentro do juizado também que nós temos, como uma medida de proteção. Solicitar afastamento cautelar do investigado do lar, né, requerer prisão preventiva se necessário, encaminhamentos socioassistenciais para inclusão da vítima ou da testemunha, né, e de sua família nesses atendimentos, requerer inclusão da criança ou adolescente em programa de proteção a vítimas ou testemunhas, propor especialmente ação cautelar de antecipação de provas como uma regra, especialmente quando se tratar de crianças menores de 7 anos e de crime sexual. No próximo slide, nós temos aqui, apenas para não perder a oportunidade, trazendo um olhar atualizadíssimo do Fonavide, do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica, né? O Fonavide, ele traz a possibilidade de aplicação dessa Lei 13.431 para mulheres adultas, ou seja, é um diploma feito para crianças e adolescentes, protetivo. Tem um artigo na Lei 13.431 que fala que é facultativo usar para pessoas entre 18 e 21 anos de idade. E o Fonavide amplia ainda mais esse olhar com base na Convenção de Belém do Pará,
com base na CEDAW, portanto, tratados internacionais do qual somos signatários, em que o Brasil firmou o compromisso de atendimento humanizado, né, olhar sensível, perspectiva de gênero, na colheita de provas referentes às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, com base nesse enunciado 57 do FONAVID, de forma excepcional, é claro, mas nós podemos aplicar, por analogia, o depoimento especial para mulheres maiores de 18 anos, maiores de 21, né, porque facultativamente a lei 13.431 até já falava do 18 aos 21. Então, para além dos 21, também é possível, a depender da gravidade da violência, né, e especialmente situação de vulnerabilidade que essa mulher esteja. Um exemplo prático, eu já tive um caso de uma vítima de estupro, era estupro de vulnerável, mas até a revelação, né, e o processo penal, ela foi prestar depoimento, ela já tinha 22 anos. Só de marcar audiência, ela tentou suicídio. Então, é para explicar que a especial vulnerabilidade da vítima pode ser necessária uma oitiva diferente, né, um depoimento especial por meio do NERCRIA, né, assistentes técnicos que estariam ali, psicólogos, né, assistentes sociais, desculpa, integrantes da equipe multidisciplinar, para fazer a soitiva da vítima maior de idade, utilizando por analogia esse enunciado 57, sempre que se perceber que a gravidade, por exemplo, vítima de violência psicológica, não consegue narrar, o dano emocional é tão grande que ela não consegue participar de um sistema de justiça tradicional, com perguntas dos advogados do Ministério Público, perguntas diretas do juiz. Então, a gente pode se socorrer da Lei 13.431 para mulheres adultas também. No próximo slide, nós trazemos, né, a Lei Maria da Penha, Lei 11.340, voltada especialmente para violência de gênero contra meninas e mulheres, né? A Lei Maria da Penha, mesmo o âmbito da Lei Borel, âmbito doméstico, da família, relação íntima de afeto, independente do tempo de relacionamento, ficante, amante, namorada, ex-namorado, companheiro, ex-companheiro, marido, tudo se aplica à Lei Maria da Penha. Âmbito da família, Lei Maria da Penha também se aplica, e essa é uma grande discussão doutrinária, jurisprudencial especialmente, se vai ter aplicação da Lei Maria da Penha contra, por exemplo, um filho que bateu na mãe, um filho drogado, ou um irmão que bate na irmã que não pagou a conta de luz. A Lei Maria da Penha, ela traz, o fim social a que ela se destina, ela traz 3 âmbitos que podem acontecer, né? Ou seja, pode ser pessoas que moram dentro da mesma casa e a violência ocorrida nesse âmbito vai se aplicar a Lei Maria da Penha em favor da mulher. No âmbito da família, independente de coabitação, pai, mãe, irmãos, filho, né? E também vai se aplicar essa camada de proteção às mulheres, por se tratar especialmente de uma reprodução sócio-histórico-cultural, de que no centro da família se exerce também, né, um poder, né, supostamente derivado de uma sociedade patriarcal, né, como diz Lia Zanota, né, antropóloga da UNB, o poder se exerce de perto. Então, tem se falado muito dessa questão de não permitirmos encolhimento hermenêutico da proteção, que há sim uma violência de gênero no centro da família também, reproduzido nesse locus, e na relação íntima de afeto, que é mais tranquilo, né, namorado, ex-namorado, qualquer relação íntima já se aplica a Lei Maria da Penha. Independente de orientação sexual. Então, não importa a orientação sexual da mulher, se ela é heterossexual, se ela é homossexual, vai se proteger essa mulher vítima de violência doméstica e também os transexuais, inclusive que se enquadram no conceito de mulher, né, por se identificarem com gênero feminino. Isso já está bem tranquilo, precedente do STJ também, do ministro Rogério Schietti, que se aplica Lei Maria da Penha ao transexual feminino. No próximo slide, nós trouxemos aqui algumas alterações da Lei Maria da Penha para não perder essa oportunidade, porque é de 19 de abril de 2023, e o que isso muda na análise das medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha. O artigo 19, ele recebeu 3 novos parágrafos para aclarar o espírito da Lei Maria da Penha, ou seja, que a Lei Maria da Penha trouxe a importância de se prevenir e proteger a mulher, esse é o foco dessa Lei 14.550, de 19 de abril de 2023, e ela fala que seria um critério para análise das medidas protetivas a palavra da ofendida. Esse é o caráter prevalente. Se a mulher diz que está sofrendo uma das 5 formas de violência descritas no artigo 7º da Lei Maria da Penha, física, sexual, moral, patrimonial e psicológica, deve ser dado verossimilhança à palavra dessa mulher num juízo de cognição sumária, para poder se analisar essa protetiva. E além dela dizer que está vivenciando uma situação de violência, para ser deferida essa medida protetiva, se há um risco atual ou iminente à integridade dessa mulher.
e que agora a lei trouxe bem clara, só pode ser indeferida a medida protetiva, ou seja, está deixando muito claro o caráter preventivo e protetivo da Lei Maria da Penha. Só vai poder ser indeferida se inexistente situação de risco. Então, atualmente, muda-se nós temos um caráter protetivo, prevalente e preventivo, verossimilhança da palavra da vítima colocada no centro, né? Então, a mulher que procura a rede de proteção, nós colocamos no centro dessa rede a mulher, portanto, a verossimilhança dessas alegações, e se tem qualquer situação de risco, como é que a gente sabe se tem risco? Todo processo tem um formulário nacional de avaliação de risco, uma grande conquista do Distrito Federal, né? Inclusive, eu fiz parte desse GT que fez essa construção do formulário nacional de risco, a partir da experiência nossa, do nosso Distrito Federal, em rede. Esse formulário existe no âmbito nacional, né, que é aprovado pela resolução conjunta número 5 de 2020 do CNJ e do CNMP, e nele há uma série de fatores de risco. Então, se a mulher preenche aquele formulário e está assinalado qualquer daqueles fatores de risco, lesões físicas anteriores, comportamento persecutório, uso de arma, uso de faca, ideação suicida, uso abusivo de álcool e drogas pelo autor, mulher está gestante, violência na presença dos filhos, isso tudo revela, né, além da verossimilhança de uma violência existente, situação de risco que deve ser aparada por protetivas, cautelares, outros encaminhamentos para a rede. Além disso, no parágrafo 5º fala que a medida protetiva ela pode ser concedida independente da tipificação penal, do ajuizamento de uma ação penal ou civil. O que isso muda? E aqui, né, muito interessante a questão do assunto. As medidas protetivas da Lei Maria da Penha podem ser deferidas não só pelos juízos criminais. Isso está muito claro ainda nessa mudança recente, né, artigo 19, parágrafo 5º, que pode ser deferida independente de ter um tipo penal, de ter uma ação penal ou civil em tramitação. Então, a mulher pode pedir medida protetiva, por exemplo, numa ação de divórcio litigioso, numa vara de família, ela quer o divórcio e quer o afastamento do ofensor do lar. Ou ela pode pedir uma medida de proteção, também da Lei Borel, por exemplo, uma ação de guarda, que é a guarda unilateral do filho, que fala que o filho está sofrendo violência doméstica e familiar pelo pai, e aí que é uma medida de proteção da Lei Borel na vara de família, também pode. Então, tanto a Lei Borel como a Lei Maria da Penha podem ser aplicadas nos juízos cíveis, nos juízos criminais, porque são medidas de proteção que têm natureza também de tutela civil inibitória. Muito se discute qual é a natureza jurídica da medida protetiva. Atualmente, por essa interpretação trazida e aclarada pela Lei 14.550, ela tem a natureza sui generis, uma tutela civil inibitória, não precisa nem de processo penal para isso. Então, isso é muito importante para a gente classificar o assunto, não só nas varas de natureza criminal, mas também nas varas de natureza civil, família, onde essas medidas de proteção podem ser aplicadas. Além disso, o parágrafo 6º fala que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir o risco. Então, aqui está trazendo um âmbito de proteção importantíssimo, inclusive um enunciado do Fonavit fala que se for arquivado o inquérito, se for arquivado ou absolvido uma ação penal, se for extinta a punibilidade em um processo, não implica necessariamente que essa medida protetiva também vai ser arquivada. É isso que o movimento feminista, junto com o consórcio da Lei Maria da Penha, lutou bravamente aí para que houvesse essa alteração da Lei Maria da Penha, para que não tivesse, mais uma vez, encolhimento hermenêutico dos fins sociais a que se destina. Então, mesmo se não tiver um processo penal, porque o inquérito for arquivado, é possível manter a medida protetiva, e aí a gente pode colocar um prazo, né, para essa manutenção dessa medida, um prazo que não seja tão curto, porque, de acordo com os estudos da sociologia, da psicologia, da antropologia, os riscos, eles perduram, especialmente pelo menos um ano, né, de que aconteceu um anúncio do término do relacionamento, ou pelo menos nos primeiros meses é quando acontece o feminicídio. Então, que a gente sempre avalie a necessidade de manutenção da protetiva e mesmo se arquivou um inquérito, é possível mantê-la, né? Então, essa análise é fundamental. No próximo slide, nós vemos, passando brevemente, que existirá o BNMP 3.0. Ele está sendo, enfim, confeccionado há muito tempo no CNJ. Estou vendo aqui agora a colega Tereza do TJ do Ceará, muito obrigada, que também está conosco, né, no Colégio de Coordenadorias Estaduais da Mulher. Então, eu represento no Concevid o TJDFT e ela representa o TJCE, está aqui presente, e a nossa luta é exatamente para que seja implementado esse BNMP 3.0, ou seja, para que exista a consulta por todas as autoridades da rede de proteção se tem uma medida protetiva vigente ou não. Ele está para ser lançado, acredito que segundo semestre de 2023 é o que a TI do CNJ fala, e para isso a gente tem que cadastrar absolutamente perfeito as nossas protetivas, porque o que nós pedimos, né, o Concevid pediu, o Fonavit pediu na reunião do GT do CNJ, é que esse banco, se Deus quiser e seja possível, seja autoalimentado.
né? Então, a gente espera que não seja como o BNMP dos mandados de prisão, que a gente sabe como é difícil de expedir o mandado de prisão do BNMP, né? Os diretores, os servidores todos têm muitas vezes a dificuldade para que a gente tenha esse BNMP, né, funcionando adequadamente, de forma célere. A gente espera que não seja necessária essa expedição de um mandado de medida protetiva pelo BNMP-U, pelo BNMP 3.0, desculpa. Então, em tese, a gente está pedindo uma autoalimentação. Vamos ver se vai dar certo, porque é uma questão lógico-tecnológica, porque existem sistemas judiciais diferentes em todo o país, né? Nem todo mundo é PJE, e por isso talvez tenha uma certa dificuldade com isso. Mas passando em relação a essa resolução, portanto, que está vigente, que promete vir esse BNMP 3.0, para cumprir o artigo 38 da Lei Maria da Penha, quer dizer que o Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública possa estar monitorando o cumprimento das medidas protetivas. E para isso precisa saber qual foi a medida protetiva deferida, né? E aí vai ter uma senha como terceiro interessado. Atualmente, no âmbito do TJDFT, nós já temos isso existente, então a Polícia Civil consegue entrar, né, com a senha ao sistema e fazer a consulta se está vigente ou se não está vigente, o Provide também. Nós conseguimos agora um grande avanço com o DMPP também, e o Viva Flor já consegue, inclusive, peticionar no PJE, e a gente está construindo agora, o Núcleo Judiciário da Mulher tem se manifestado junto com a COSISH para fazer esse fechamento, para que tanto a gente encaminhe para a polícia, para o Viva Flor, para o DMPP, para o Provide, os nossos ofícios, né, de encaminhamentos para a rede, como eles também postem diretamente no PJE, para diminuir o fluxo de e-mails institucionais, uma tramitação mais célere e mais segura. E por isso, no próximo slide, a gente traz, até que tenha esse BNMP 3.0 no segundo semestre de 2023, uma data prevista, no próximo slide nós fizemos um card trazendo como a gente deve registrar essas medidas protetivas de urgência, Josi, no próximo. Então, o que nós temos orientado para que a gente consiga ter esses dados fidedignos, e especialmente pensando na proteção da mulher? Como vai se saber se tem um crime de descumprimento de protetiva se não estiver devidamente cadastrado? A polícia militar saber que tem uma medida vigente para a polícia civil poder lavrar um flagrante de crime de descumprimento do artigo 24A da Lei Maria da Penha. Nós precisamos registrar adequadamente essas medidas protetivas conforme a tabela unificada do CNJ. Então, o andamento específico foi concedida a medida protetiva, foi concedida em parte, não foi concedida, foi revogada. E, além disso, nós temos que indicar qual é o destinatário, né? Se o destinatário é a mulher, se o destinatário é a criança, se o destinatário é o idoso dessa medida protetiva, e, especialmente, nós temos que registrar, a gente sabe que o cadastramento é um passo difícil, mas precisa, porque cada medida precisa ser fiscalizada e conhecida. Então, se a gente deferiu afastamento do lar, aí no próximo card a gente mostra isso. Afastamento do lar, aí a gente coloca afastamento, tá bem pequenininho, mas seria isso. Qual é a medida, qual é o destinatário? Mulher. Se tem mais uma medida, tem que cadastrar tantas quantas forem deferidas. Cadastrar o afastamento do lar, cadastrar a proibição de contato e aproximação. Aí vai clicar aqui e vai dizer qual é a protetiva que está sendo concedida. Cadastrar suspensão e restrição do direito de visitas, cadastrar suspensão e restrição da arma de fogo. Cadastrar, por exemplo, encaminhamento a programa de proteção. Então, se a gente encaminhar para o Provide ou encaminhar para o Viva Flor, essa mulher, a gente tem que colocar essa encaminhada para o programa de proteção. Então, todas essas medidas precisam estar, portanto, elencadas e devidamente cadastradas, especialmente para que os outros atores também do sistema da grande rede de proteção possam estar fazendo a consulta e monitorando, fiscalizando de perto. Alimentos provisórios, aqui acabou de colocar alguém no chat, se for deferido alimentos, né, provisórios em favor da mulher ou de criança e adolescente, como tutela civil no âmbito da violência doméstica e proposta principal de alimentos na vara de família, a gente também coloca nesse cadastro. No próximo. Aí pode passar. Nós vemos, portanto, que temos esses 3 microsistemas de proteção, que eles têm interseções, muitas às vezes se aplicam os 3 num caso, em outro momento pode aplicar só a Lei Borel, em outro momento pode aplicar só a Lei 13.431, que é a mais ampla. E aqui nós vamos trazendo alguns exemplos de quando pode ter essa aplicação cumulativa ou a aplicação de apenas um deles. Então, digamos que nós temos um caso de criança e adolescente do gênero feminino que sofreu abuso sexual pelo pai, padrasto, tio e irmão. Vai ser caso de aplicação cumulativa de um concurso de normas de proteção. Então, a gente vai ter a Lei Maria da Penha, vai ter a Lei Borel
e vai ter a Lei 13.431 para fazer o depoimento especial dessa criança e adolescente. Maus tratos contra meninas e adolescentes do gênero feminino. Também vamos aplicar esses 3 diplomas protetivos. No próximo, a gente já vê como exemplo, no próximo slide, pode ser aplicada a Lei 14.344, que é a Borel, para criança ou adolescente vítima de violência doméstica familiar, independente de gênero. E aplicar a Lei 13.431 sempre. É criança e adolescente, dependente de gênero, dependente de contexto doméstico familiar, vai aplicar a 13.431, que é a mais ampla. Então, um exemplo, nós vamos aplicar quando for um crime contra a criança e adolescente do gênero feminino. Eu não vou aplicar, ou do gênero masculino. Eu não vou aplicar a Lei Maria da Penha, mas vou aplicar a Borel e a 13.431, se for no âmbito doméstico familiar. Nós podemos ainda ter o concurso da Lei Borel com a Lei Maria da Penha e a Lei 13.431, quando houver vítimas distintas. Então, por exemplo, está tramitando na vara de violência doméstica um crime contra a mulher, portanto, aplicava a Lei Maria da Penha para ela, e o agressor praticou lesões corporais contra a mulher e contra o filho adolescente. Então, na vara de violência doméstica, nós podemos deferir medida protetiva da Lei Maria da Penha para a mulher. A própria Lei Maria da Penha fala que os familiares também poderiam estar abrangidos pela Lei Maria da Penha, então o filho adolescente vai ter 2 diplomas protetivos concorrentes. Poderia aplicar a Lei Maria da Penha, artigo 22, para proteger a mulher e o dependente menor também vítima desse crime, ou como ele também foi vítima de um crime do pai, também aplicar a Lei Borel para esse menor. Então pode estar na mesma vara, Lei Borel, Lei Maria da Penha, tendo vítimas diferentes, tá? Uma sobreposição de diplomas protetivos, e não tem problema esse concurso de normas, a gente só precisa cadastrar esses assuntos devidamente, porque aqui, se o filho também foi vítima de violência, ele é uma vítima do assunto Lei Borel, né? E a mulher é vítima do assunto Lei Maria da Penha. Pode passar o slide. Nós temos aí a possibilidade de aplicação da Lei de Escuta Especializada em casos de criança e adolescente, vítima ou testemunha de qualquer crime, independente do gênero. Então, por exemplo, numa vara criminal comum, um adolescente que foi vítima de furto por pessoa desconhecida. Não é Lei Borel, não é Lei Maria da Penha, mas vai estar protegido pelas medidas de proteção da Lei 13.431. Um caso também de criança e adolescente do gênero masculino, vítima de violência doméstica familiar, fora do âmbito da Lei Maria da Penha, né? Então, vai aplicar a 13.431 e a Borel para esse menino vítima de violência doméstica familiar. Um abuso sexual de menina praticado por um vizinho ou por um desconhecido. Não é Lei Maria da Penha, né? Não é Lei Borel, mas vai se aplicar também a 13.431 para proteger essa menina no âmbito da escola. Por exemplo, a lei Maranhão foi exatamente isso, né? A vítima era vítima do treinador de natação, né? Passando para o próximo slide. Nós temos aqui ainda a grande importância do cadastro, já chegando ao final da minha apresentação, a grande importância de cadastramento dos dados referentes a essa vítima, né? Vítimas, crianças e adolescentes, colocar a idade, porque isso tem reflexos enormes, né, na atenção para a tutela criminal de crianças e adolescentes, tanto para a majoração da pena, eu trago alguns exemplos aqui, como tipos penais específicos quando é criança e adolescente, sujeito passivo de crimes. Então, nós temos agravante de crimes quando a vítima tem até 12 anos, né? Circunstância agravante do artigo 61 do Código Penal. Nós temos a possibilidade de efeito, né, da sentença condenatória de perda do poder familiar, quando for criança e adolescente vítima de crime doloso, sujeita à pena de reclusão. Contra a mãe, por exemplo, se for uma mulher vítima de crime doloso, pode-se perder o poder familiar desse agressor, né, que também tem o poder familiar sobre o filho comum. Isso ser declarado na sentença, né, dessa perda do poder familiar, por exemplo, de um homem que abusa sua filha, perdeu o poder familiar declarado pelo juiz criminal na sentença, como efeito condenatório. Artigo 101.5 do Código Penal. A prescrição, né, já tinha sido alterada nos crimes sexuais, então só começa a correr a prescrição depois dos 18 anos, e a Lei Henri Borel agora colocou para todo e qualquer crime que seja vítima criança e adolescente, a prescrição só vai começar a correr depois dos 18. Então, aumentou ainda mais a proteção, né, e a tutela criminal de crianças e adolescentes, né, ampliando aí o início desse prazo prescricional. Além disso, o artigo 141 do Código Penal fala que aumenta a pena de crimes contra a honra, se é honra de criança e adolescente, né, assim como também se tutela
com o aumento da pena, o crime contra a honra de idoso, né, mas aqui a gente está trazendo um olhar específico sobre tutela criminal de crianças e adolescentes. Perseguição contumaz também aumenta de metade se for criança, adolescente ou mulher. O artigo 226 do ECA traz ainda a possibilidade, a vedação de aplicar a Lei 9.099 agora para crimes contra crianças e adolescentes em contexto doméstico e familiar, não vai mais poder se aplicar a lei dos juizados especiais criminais, 9.099, e vedação de cesta básica também, na mesma linha da Lei Maria da Penha, inclusive diplomas muito similares. No próximo, uma tutela criminal específica. Então, foram criados agora, no próximo slide a gente mostra isso, alguns crimes específicos quando o sujeito passivo é criança e adolescente. 2 que a Lei Borel criou, né, e o TJ já está vendo essa questão de nomeação específica desses crimes, né, então descumprimento de medida protetiva da Lei Borel, é um tipo penal inaugurado com a Lei Henri Borel, e um crime de omissão de comunicação, do artigo 26, que esse, acredito que ainda tem um pedido do TJ para o CNJ criar, né, que ainda não foi criado, um crime de omissão de comunicação da prática de violência, de tratamento cruel ou degradante, quando for vítima criança ou adolescente. Além disso, a parte do Código Penal tem uma série de crimes específicos, como criado pela Lei Borel, homicídio contra menor de 14, o infanticídio que já tínhamos, né, não é novidade, a lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar, 129, parágrafo 9º, quando for criança e adolescente vítima de violência doméstica e familiar, e o 129, parágrafo 13, se for mulher vítima de violência em contexto doméstico e familiar. E o estupro de vulnerável, né, com a presunção absoluta de vulnerabilidade do menor de 14. No próximo slide, nós só trazemos aqui os contatos do Núcleo Judiciário da Mulher, né, dizer que nós estamos à disposição nessa construção, né, sempre em contato com a COSIST, contato com o CNJ, fazendo os pedidos de aprimoramento dessas tabelas processuais também, né, inclusive a Lei Borel, né, foi um pedido nosso, né, Josi e Túlio, não tinha a Lei Borel nem criada nos sistemas do CNJ, e foi um pedido do TJDFT, com reforço para todo o país, né, para adequar o cadastramento desses assuntos prioritários, né, de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência doméstica. Então, a gente renova aqui o nosso compromisso, né, de atenção e o sempre avante, como a gente fala, né, na luta aguerrida aí, estamos atrás da vara especializada, espero contar em breve essa notícia para vocês, de crimes contra criança e adolescente. Muito obrigada, Josi, vou te passar a palavra para afunilar agora, essa é a nossa equipe do Núcleo Judiciário da Mulher, né, e agora traduzir para os códigos das tabelas essa temática tão importante. Obrigada, doutora Luciana. Eu estava procurando aqui a carinha, assim, aquele bonequinho suando frio, né? Quando a senhora falou da criação dos dados lá no SGT. Bem, aqui começa a minha apresentação simbolizando, assim, sinal de fumaça que a gente está tentando enviar a vocês para dizer sobre a importância, né, da classificação correta dos processos. Nós sabemos que isso não depende só de vocês, também depende da Polícia Civil, enfim, de quem distribuir esse tipo de ação, né? Então, vai aí um sinalzinho de fumaça para os dados que precisam ser cadastrados nos processos. A começar pelas classes, né, que é o procedimento judicial. Até o meio do ano passado, nós observamos que a Polícia Civil, que a Polícia Civil, desculpa, a Polícia Civil estava distribuindo as ações, inclusive após a publicação da Lei Henri Borel, com a classe de cautelar e nominada criminal. Porque essa classe, como não havia uma classe própria para a medida protetiva da Henri Borel, essa classe ela pode ser utilizada de forma residual, né? Então, só que quando é uma classe, quando é um movimento, quando é um assunto muito genérico, isso dificulta a produção de estatística. Então, quando nós percebemos isso, nós sugerimos que a polícia passasse a utilizar a classe 14.734, que não era mais apropriada, né, para os casos da Lei Henri Borel, só que, segundo nossa visão, seria menos pior do que distribuir com cautelar e nominada criminal. E aí, até que uma classe própria fosse criada no sistema de gestão das tabelas processuais do CNJ. Então, unimos esforços aí com a doutora Luciana. A doutora Luciana lá foi fazer o papel de advogada do tribunal, né, doutora?
para convencer os magistrados, porque o Comitê Gestor das Tabelas Processuais lá no CNJ é composto por magistrados de outros tribunais. Então, nós solicitamos a criação dessa classe, 15.170. E a classe da Maria da Penha, da medida protetiva de urgência da Maria da Penha, já é uma classe bastante utilizada por vocês, já existe há algum tempo. Já isso lá no direito penal. Agora, já na seção infracional, na árvore de infância e juventude, nós fizemos o mesmo trabalho. Também já havia, aliás, não havia ainda uma classe nem para Henri Borel, nem para as medidas de proteção da Lei 13.431. Então, nós aproveitamos o embalo, a gente tem sempre aquele momento aproveitando, que a gente vai pedir uma coisa e percebe várias outras coisas afetas aquele tema. Então, nós solicitamos a criação das duas classes, também a 15.171, da Henri Borel, na árvore de seção infracional da infância e juventude, e também uma classe de medidas de proteção, né, lá na infância e juventude. Já em se tratando de assuntos, também trabalhamos na solicitação, enfim, na defesa e da criação de alguns assuntos, e outros tribunais lá nos acompanharam e solicitaram a criação de mais assuntos também. Esses assuntos, eles foram criados lá no SGT do CNJ, quando aprovados pelo comitê, e foram disponibilizados a vocês no PJE. É um trabalho, assim, de formiguinha que a gente faz, não é uma disponibilização automática, que o CNJ já insere essas informações no PJE, não, é um trabalho manual que a COSIST faz, tá? Então, nós disponibilizamos os assuntos em várias classes e nas competências que a doutora Luciana já comentou, mas pode ser que um ou outro assunto não esteja disponível para vocês em determinadas classes no PJE. Isso não é um problema do sistema, tá? Às vezes só uma falta de disponibilização. Toda vez que nós vamos fazer esse trabalho de disponibilização de classes e assuntos, nós envolvemos diretores de secretaria, inclusive fizemos uma reunião com os diretores de secretaria, por exemplo, há 2 semanas atrás, de juizado de violência doméstica, juizado especial criminal, ficamos de fazer com varas criminais também e júri, e já tínhamos feito com a vara da infância também, para ouvir a necessidade de vocês em relação à disponibilização desses assuntos, tá? Porque aí, a partir dos comentários que vocês fazem, que a gente vai ajustando as classes e assuntos no PJE, e movimentos também. Então, o assunto principal da Henri Borel, para identificar, então, o processo é o assunto 15.174, disponível na árvore de direito penal, para as varas com essa competência, tá? Violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. Se o processo não tiver, ele pode estar classificado com a classe correta, mas se ele não tiver esse assunto cadastrado, isso atrapalha a produção das estatísticas de vocês. Então, se vocês mesmos, se o magistrado do juízo de vocês quiserem saber como está a estatística do juízo em relação a essas demandas, não será possível extrair essas informações se esses assuntos, as classes, não estiverem cadastrados corretamente no processo, tá? Então, o assunto de homicídio qualificado contra menor de 14 anos também foi disponibilizado para os júris, e o assunto de descumprimento de medida protetiva. Esse assunto, crimes previstos na Lei Borel, ele é um assunto PAI. Ele foi criado apenas para comportar, segundo a estrutura da tabela de assuntos do CNJ, esse outro assunto de descumprimento de medida protetiva. E será também sob ele que nós solicitaremos a criação do outro assunto que a doutora Luciana comentou. Família, mesma coisa. Há um assunto próprio para as ações de família, que é o 15.173, em relação a Henri Borel. E todos os assuntos lá, na mesma ordem, né? Com a mesma ideia dos assuntos já existentes na árvore de direito penal, também foram criados na árvore da infância e juventude infracional, e seção civil também. Já em relação aos assuntos da lei da escuta especializada e depoimento especial, não há um assunto próprio, né? Nós percebemos, então, aquela questão. Nós começamos solicitando o básico em relação à lei Henri Borel e percebemos outras coisas em relação à lei da escuta especializada e também
à Lei Maria da Penha. Tá? Em relação a esse assunto, nós estamos avaliando, iremos submeter a apreciação do Comitê Gestor das Tabelas Processuais no nosso tribunal, para, se aprovado, se realizar a solicitação ao CNJ de criação de assuntos próprios. Por enquanto, o que nós sugerimos? Os processos dessa lei, se eles forem tramitar com rito da lei da escuta especializada e depoimento especial, eles precisam estar classificados com a classe que já existia 14.700... deixa eu voltar aqui, esqueci o código dela. Com essa classe 14.734. E, em relação aos assuntos dessa lei, como ela não tem assuntos próprios, o processo precisa estar classificado com o assunto do crime que foi cometido. Então, classe própria da lei e os assuntos que identificam o crime será suficiente para identificar a lei nas estatísticas, as ações dessa lei nas estatísticas. Já em relação à Lei Maria da Penha, como eu havia falado, a classe já existia no SGT e também no PJE há algum tempo. Foram criados outros assuntos no decorrer do tempo, esses que iniciam com 14, tá? Então, por exemplo, crimes previstos na Lei Maria da Penha, porque foi criado, nós solicitamos ao CNJ o assunto de crime de descumprimento de medida protetiva. O assunto de violência doméstica contra a mulher na árvore de direito de família também já existia. Infância e juventude também, a árvore da infância e juventude já tinham vários assuntos, mas nós solicitamos só a criação dos assuntos de descumprimento de medida protetiva. E, em relação à mulher, outros assuntos foram e vêm sendo criados pelo CNJ, como a lesão cometida em razão da condição de mulher, na árvore de direito penal, lesão corporal, direito penal, o assunto de lesões corporais análogo à lesão corporal em razão da condição de mulher, já na árvore de ato infracional, violência psicológica contra a mulher na árvore de direito penal e contra a liberdade pessoal análogo à violência psicológica contra a mulher na árvore infracional. Então, toda vez que nós solicitamos ao CNJ a criação de algum dado, principalmente no que diz respeito a assuntos, nós tentamos fazer tanto na árvore de direito penal, nesse exemplo aqui, quanto infracional também. E, além de classes e assuntos, nós temos os movimentos, que são as decisões registradas nos processos, que a doutora Luciana acabou de comentar, concedida a medida protetiva, não concedida em parte, não concedida, revogada, e, além desses 4 movimentos, nós solicitamos ao CNJ a criação de mais 2 movimentos, que é prorrogada a medida protetiva, e descumprida a medida protetiva. Todos os 6 movimentos são movimentos de decisão e exigem a indicação do nome do destinatário da medida protetiva, seja mulher, né, criança, adolescente. Então, todas as medidas protetivas, por enquanto, lá no site do CNJ, os tipos de medidas protetivas estão como se fossem unificados. Então, o tipo de medida prevista para a Lei Maria da Penha está na mesma lista que os tipos de medidas protetivas da Lei da Escuta Especializada e também da Lei Henri Borel. E as medidas de proteção da Lei da Escuta Especializada. Além disso, nós observamos que as medidas de proteção do idoso, por exemplo, estão nessa mesma lista de tipos de medidas protetivas. E quando nós temos aqui os tipos de medidas protetivas e o destinatário, quando começa com esse colchete aqui, quer dizer que é um complemento. Então, esse movimento tem 2 complementos, que é o tipo de medida protetiva e o destinatário. Tá? Então, toda a lista, toda vez que há a publicação de uma lei, nós solicitamos a criação ao Conselho. No entanto, nós já solicitamos, inclusive na última reunião lá do CNJ, ocorrida agora na sexta-feira, realizada na sexta-feira, nós solicitamos, indicamos que iremos solicitar a separação na árvore dos tipos de medidas protetivas. Tá? Para ficar mais fácil para o magistrado, por exemplo, quando o magistrado ou quando o assessor abrir os complementos dos tipos de medidas protetivas, ele não tem que ser exibida aquela lista enorme, quando, na verdade, se ele estiver concedendo a medida protetiva da Maria da Penha, ele visualizará
somente daquela lei, os tipos daquela lei. Henri Borel, a mesma coisa, as medidas de proteção da lei da escuta especializada, a mesma coisa. A ideia é separar os tipos de medidas nos complementos para facilitar o registro da decisão e manter sempre atualizada, né? Já em relação ao crime de descumprimento, os artigos 25 e 26, que a doutora Luciana já bem comentou, que são autônomos, nós temos aqui assunto para identificação, tanto o assunto 15.180 na árvore criminal, quanto 15.182 na árvore infracional, para identificar o crime de descumprimento, tá? Mas não temos ainda assunto para desídia. Então, no caso de desídia, nós sugerimos, aliás, nós solicitamos que a desídia seja cadastrada nos eventos criminais, né? Por que nos eventos criminais? Além de ser uma exigência da própria Corregedoria na Instrução 2 de 2022, é necessário que vocês indiquem, né, a incidência penal, cadastrem lá no PJE, principalmente na questão de geração de estatística, porque se vocês não cadastrarem, não tem estatística disso, nem para vocês, nem para o tribunal, nem para o CNJ, nem para ninguém. E, enquanto isso, nós solicitaremos ao CNJ a criação de um assunto. Por que a necessidade de cadastrar no evento criminal e isso não dispensaria o cadastro do assunto, porque o CNJ, ele recebe os dados para a produção das estatísticas por meio da Base Nacional de Dados do Poder Judiciário, o DataJud. E os dados que são encaminhados ao CNJ por meio dessa base são apenas classes, assuntos, movimentos, tipos de partes, por exemplo, e a incidência penal que é cadastrada no PJ, ela não chega ao CNJ por meio dessa base, somente se tiver o assunto cadastrado. Toda vez que uma incidência penal for cadastrada no processo, aquele processo precisa ser classificado com os assuntos correspondentes. Então, os processos referentes à violência doméstica, por exemplo, devem ser classificados com a classe correspondente ao procedimento, rito judicial, os assuntos que identificam o crime, ou seja, as incidências penais, mais o assunto referente à violência doméstica, contra criança, adolescente, contra mulher. Qual a diferença? Os assuntos de violência doméstica, eles são complementares, porém, eles são obrigatórios. Porque se o processo estiver classificado somente com o assunto principal do crime, e for, por exemplo, um inquérito, o processo estiver classificado com qualquer outra classe, não é possível identificar que aquele crime, por exemplo, foi cometido no âmbito de violência doméstica, tá? Ainda que tenha incidência penal cadastrada, porque essa informação, como eu disse, não chega ao CNJ. Então, o processo precisa estar classificado com o assunto principal do crime, e os assuntos complementares para a identificação que aquele crime ocorreu, por exemplo, em contexto de violência doméstica contra criança, adolescente, mulher. Aqui eu trouxe um exemplo disso que eu acabei de comentar, em relação à classe da Henri Borel, 15.170, para as criminais. O assunto principal, por exemplo, ocorreu uma lesão corporal decorrente de violência doméstica contra pessoas não identificadas como mulher. Esse assunto precisa estar classificado e o assunto complementar, violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. Inclusive, nós tivemos algumas dúvidas outro dia, em virtude de tantas perguntas que nós recebemos, se os processos deveriam estar classificados com esse assunto de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra pessoas não identificadas como mulher, por exemplo, no caso de criança e adolescente, ou só com o assunto de lesão corporal grave, gravíssima, leve. Nós encaminhamos uma pergunta ao CNJ, mas até então eles ainda não responderam, pelo menos nós não vimos, mas nós chegamos ao consenso que, segundo as regras do CNJ, se for só uma lesão corporal e não tiver a identificação de que essa lesão corporal ocorreu decorrente de violência doméstica, pode ser que os dados estatísticos sejam prejudicados. Então, nós estamos recomendando que os processos sejam classificados com esse assunto, além do assunto complementar. Quando o CNJ enviar alguma orientação oficial, nós compartilharemos com todos.
Já em relação aos reflexos das medidas protetivas, já estou finalizando aqui também, as medidas protetivas, elas refletem, além das estatísticas do nosso tribunal, refletem no painel de monitoramento das medidas protetivas lá no painel do CNJ. Nós colocamos o link aqui, depois compartilharemos também no chat. Reflete na meta 8, né, que inclusive na meta 8 de 2023, que trata sobre a priorização do julgamento dos processos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e familiar contra as mulheres, né? Então, para identificar, é necessário identificar e julgar até 31/12 de 2023, 50% dos casos de feminicídio distribuídos até 31/12 de 2021 e 60% dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, distribuídos até 2021 também. E lá na frente, reflete no Prêmio CNJ de Qualidade. Inclusive, nós disponibilizamos aqui a portaria 82, que foi publicada agora no dia 31 de março, que trata sobre as regras do prêmio e considera a meta 8. Né? Então, a importância do cadastro, da classificação correta dos processos. É só para ganhar a estrelinha, né, para receber o prêmio do CNJ? Não é só a questão do prêmio, tá? A gente sempre destaca isso. O CNJ só criou as regras do prêmio e qualquer outro tipo de premiação para incentivar os tribunais a padronizarem o registro dos dados, de maneira que os processos espelhem as ações que estejam tramitando, inclusive para as partes, para os advogados, para a própria gestão cartorária e para a gestão do tribunal e do CNJ, e, consequentemente, lá na frente, eles conseguirem aplicar as políticas judiciárias. Em relação às tabelas processuais, nós disponibilizamos aqui o link e também tem um QR Code da página das tabelas processuais no site do CNJ e também na intranet. Na intranet está no menu institucional, tabelas processuais, tá? Tem os QR Codes que dão acesso direto a essas duas páginas. E para finalizar, eu volto para quem assistiu os primeiros webinars, a gente está sempre falando sobre isso, que tabelas processuais são a base dos dados estatísticos. Então, nós consideramos a base de uma casa, como se fosse a base de uma casa. Então, fazendo analogia, né, a ideia da casa, as tabelas são a base, as paredes aqui, nós consideramos como se fossem os sistemas. Então, quando os dados são criados, quando há uma atualização no ordenamento jurídico, são criados dados nas tabelas processuais, esses dados são inseridos nos sistemas, que aqui seriam as paredes, e como esses dados serão utilizados? Qual é o caso de uso dos dados das tabelas? Entrariam as regras de parametrização, que são os casos de uso dos dados, que a gente considera como se fosse o telhado dessa casa. Seria lindo se tivesse a base bem construída, esse é o nosso objetivo, né, doutora Luciana? Os dados das tabelas funcionando perfeitamente como vocês precisam dentro do sistema e de acordo com as regras consideradas e estipuladas pelo CNJ. Tudo isso seria perfeito, mas vocês são protagonistas dos dados estatísticos. Se a gente trabalhar aqui para criar esses dados nas tabelas, desenvolver tarefas para que esses dados sejam registrados de acordo com as regras de parametrização do CNJ, e vocês não utilizarem os dados corretamente, não haverá estatística. Consequentemente, dificulta a adoção de políticas judiciárias. Tá? Então, querem ficar aí bonitinhos na casa, querem sair bem na foto aí da casa, utilizem os dados, assim, a gente entende a demanda de trabalho de vocês, assim como nós também temos a nossa demanda, mas a gente une esforços para tentar otimizar sempre a rotina cartorária de vocês e a utilização dos dados nos sistemas. E, para finalizar, eu deixo aqui um convite para o próximo webinar, que será sobre conciliação, mediação e justiça restaurativa, que ocorrerá também sempre aqui no mesmo bate-horário, no bate-local aqui no Teams, na próxima terça-feira, das 16h30 às 17h30. Coloco-me à disposição também
para dirimir quaisquer dúvidas sobre as tabelas processuais. Aqui na COSIST, inclusive, peço encarecidamente que qualquer dúvida em relação a esse tema de tabelas processuais não seja mais encaminhada ao NUCIS, porque eu era de lá, tá, gente? Então, trabalhei todos esses anos no NUCIS, mas continuo na COSIST, então as dúvidas podem ser encaminhadas diretamente a gente aqui, a minha, a Rosana, a Janaína, que são minhas colegas de trabalho aqui na COSIST, nós que cuidamos desse assunto aqui dentro. E, se não quiserem falar no chat, aí nós do Teams recomendamos que seja enviado um e-mail, tá? O e-mail não é para a COSIST, por enquanto, nós recomendamos o e-mail do CGTPU, que nós estamos organizando as demandas das tabelas processuais no CGTPU. E, se for um problema, se vocês perceberem que é um problema de tabelas processuais no PJE, é sempre bom a abertura de ordem de serviço, porque essa ordem de serviço precisa chegar, aí sim, até o NUCIS, que cuida das tarefas dentro do PJE, ou às vezes a própria COD PJE, que desenvolve as tarefas, né? Então, para verificar se de fato é um problema. Lembrando que sempre que vocês não visualizarem determinado assunto para determinada classe na competência do juízo de vocês, isso nós não consideramos um problema, tá? Quero destacar isso. É só apenas a falta de disponibilização do assunto. Aí, nesse caso, basta encaminhar um e-mail para o CGTPU ou fazer contato conosco no Teams. Não é um problema do PJE, não é problema de sistema. Agora, se vocês perceberem, eu queria que determinado assunto, por exemplo, não tem um assunto de desídia, gostaria que fosse criado logo no SGT lá do CNJ, na página do CNJ. Aí, nesse caso, qualquer pedido de atualização da página do CNJ, o Comitê Gestor das Tabelas Processuais se reúne, tá, periodicamente e analisa os pedidos recebidos pelo SEI. O doutor Caio é o presidente do comitê, juiz auxiliar da presidência, e o doutor Fernando juiz auxiliar da corregedoria também. Então, os pedidos podem ser encaminhados, além de outras equipes que compõem este comitê, inclusive a COSIST. É isso, quero agradecer a participação de todos. Doutora Luciana, a participação e interesse, eu sempre destaco isso, né, por esse assunto tão importante para o nosso tribunal. Se possível, cadê o Rodrigo? Doutora Luciana, a gente podia fazer uma fotinha, né? Vamos. E só tem uma pergunta aqui que a Terezinha fez, que é importante para esclarecer. Quando for depoimento especial, lei 13.431, ela quer saber qual é a classe adequada para colocar. É a 14.734, a classe. Então, quando for a lei da escuta especializada e depoimento especial, é a classe 14.734, que já existe já há algum tempo. A classe da Henri Borel, que é mais recente, nós disponibilizamos no PJE, se eu não me engano, em janeiro desse ano. É que ela estava com a dúvida da produção antecipada de prova ou essa classe?